Acho que hoje não temos Todo mundo me escuta? alunos perdidos, né? Sim, Rogério. Sim? Não? Escutamos. Sim, Rogério. Sim. Aí, porque Sim, quando eu professor. abro uma sala com a outra aberta, normalmente quando eu chego na outra sala, às vezes ninguém me escuta. Então, tá todo mundo em silêncio, já não sei se... Bom, eu acho que tem algumas pessoas que estão chegando hoje, né? Ao longo da semana eu recebi alguns e-mails de gente pedindo acesso, até porque a lista da UFRJ só ficou pronta ao longo da semana, então nem sabia quem estava inscrito. Mas na semana passada a gente basicamente só falou sobre o curso, né, Deise? A gente mostrou o cronograma, a quantidade de leituras que a gente vai ter por aula, e aí só para vocês se organizarem, tem semana que tem mais, semana que tem menos, e eu acho que a Stephanie compartilhou um link para fazer um WhatsApp da turma, tá ali no nosso mural. E semana passada, basicamente, o que a gente fez foi... Todo mundo se apresentou, a gente apresentou o curso, né? Ali na aba de atividades, a gente tem o curso todo organizado por tópico. Então, o primeiro tópico é sempre o link do encontro síncrono, que é o mesmo toda semana. Aqui nessa parte sobre o curso tem o cronograma de leituras, a parte da avaliação, e depois quando começa assim, ideologia, linguagem, cotidiano e político. Esse é a primeira aula, foi a aula passada. Que foi um texto bem genérico, que a gente não chegou a discutir, mas, na verdade, é um texto que vai permear todas as nossas discussões. Então, é um texto para ser lido e está sempre na manga para a gente trazer, porque é um texto que, na verdade, são 3 textos, 3 capítulos, sobre ideologia e linguagem, ideologia e cotidiano e ideologia e política, né? Mostrando como que ideologia sempre está permeando todas as nossas práticas. E aí veio o tópico de hoje, linguagem, discurso e ideologia. Para ninguém se perder, se clicar ali no sobre o curso, no cronograma de leituras, a gente tem aula 1, 3 de maio, aula 2, 10 de maio, e aí tem o nome, né, do tópico da aula, para vocês se acharem ali, o tópico das leituras. Então, hoje a gente vai discutir as leituras no tópico linguagem, discurso e ideologia, e na semana que vem a gente vai discutir a leitura no tópico linguagem, política, linguística e relações de poder. Lembrando que a gente tem uma versão em inglês e uma em espanhol, mas o texto é o mesmo. Ok? Então vamos nós. O tema da aula de hoje é linguagem, discurso e ideologia, e nós separamos umas leituras do Círculo de Bakhtin, justamente para discutir essa relação linguagem e ideologia. Bom, a gente não sabe até que ponto alguns de vocês já estão familiarizados ou não com leituras do Círculo, por isso é importante, mais do que nunca, a gente ouvir a partir de vocês, né? Quais foram as impressões das leituras de vocês, o que vocês consideraram relevante na leitura. Agora esse é o momento que vocês falam, entendeu?
Sem vergonha, gente. Sem medo, gente. Uma das coisas que Eu sei que eu deve ter gente que está lendo pela primeira vez e é para isso que a gente está aqui. Para aqueles que já leram mais de uma vez, por exemplo, Gabriel, né, poder tirar dúvida de quem está lendo pela primeira vez. Acho que a Aline está pedindo a falar. A Aline levantou a mão. boa tarde a todos. Começando a ler Não pelo estou ouvindo, início. Aline. Não? Deixa eu, acho que está faltando Tá fone. dando pra ouvir sim, Rogério. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. Eu tô ouvindo. Estavam? Então o problema sou só eu, Aline. Pode... Recarrega a página, Vou Rogério. ver. Às vezes isso acontece comigo também. Pode continuar, Aline. Falando um pouquinho do início do texto, uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do instrumento que se transforma um signo ideológico e que eu não achava que ele se transformava, eu achava que ele já era um símbolo ideológico, né? E aí cita a questão das ferramentas utilizadas mesmo como símbolo, de certa forma, político, né? E ideológico mesmo, né? Então, inicialmente foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu imaginava que isso já era um símbolo, né? Um signo, na verdade. Na verdade, ele se transforma, né? Não nasce um signo, né? Esse processo pode ser um processo até muito rápido, né? No sentido de que esses instrumentos são socializados, estabelecem relações entre esses sujeitos, e para esses sujeitos eles passam também a ter a sua materialidade instrumental e também a sua materialidade simbólica, né? Então, por isso que às vezes a gente parece que ele já nasce como signo, né? Mas ele precisa das relações sociais e que estabeleçam valor, né? Para ele ter esse efeito, né? Oi, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Oi, Marcelo. Quando eu estava lendo essa parte, né, a qual a Aline se referiu, isso também me chamou a atenção, porque para mim qualquer instrumento tem esse poder ideológico, mas acho que eu compreendi o que o texto estava tentando dizer nesse sentido do que a professora acabou de comentar, e aí eu dou um salto para... Acho que tem muitas partes... Para mim, esse tipo de texto ele não é tão novo, mas é relativamente novo, do Círculo, em particular. Acho que tem muitas coisas que me tocam e me fazem pensar e querer levantar e agir. E eu pulo por uma parte que eu achei muito interessante quando o autor se refere à luta de classes. Eu acho que combina uma série de valores ali, então eu estou me referindo à citação, acho que por volta da página 112 do texto original, em que ele fala do cruzamento de interesses sociais. Então isso me chama a atenção, a questão dos interesses, das ênfases sociais e dos interesses sociais. Então esse entrecruzamento de interesses sociais multidirecionados em cada signo ideológico, né? Quer dizer, cada signo, cada palavra é necessariamente ideológica, pelo que eu entendi, e aí cada palavra, cada signo, especificamente palavra, tem esse entrecruzamento, né, multidirecionado, dependendo do grupo social, da pessoa, do momento histórico, das circunstâncias, etc., na palavra, e cruzam-se as ênfases sociais multidirecionais, né? E o autor faz referência também à questão de um grupo econômico, político-econômico dominante, que aí talvez tenta entender ou impor uma visão ideológica específica, que tenta comunicar ou viver de maneira como se aquela visão fosse única, imutável, não sei. E eu também achei muito interessante a questão, que é relacionado a isso, de que os momentos revolucionários, né, na história, eu não estou me lembrando exatamente agora da citação, mas era de que necessariamente
Na Alô? O final da 113, 113. Final da 113, Marcelo. também gostei dessa parte. Eu não sei, acho que está aqui qualquer. Enfim, tem várias, mas eu estava tentando me referir a essa. Ah, tá. Essa dialética interna do signo revela-se na sua totalidade apenas em épocas de crises sociais e mudanças revolucionárias. Então, esses comentários, eu acho que eu estou fazendo de uma maneira talvez um pouco desconexa, eles para mim são muito poderosos e muito interessantes e me fazem refletir. Aí eu paro por aqui só para a gente ouvir outras pessoas e seguir o debate. Eu acho que essa questão que a Aline mencionou tem relação também com o que acho que é Medvedev, né, que fala aqui na página, não sei custou a página, mas quando ele trata da questão do caráter concreto e material do mundo ideológico, né, logo mais abaixo da citação que ela mencionou aí, no final da página 93, do marxismo e do texto Marxismo e Filosofia da linguagem. Né, que fala que o campo ideológico coincide com o campo dos signos. Eles podem ser igualados, e ele diz que onde há signo, há também ideologia. Então, tudo que é ideológico possui uma significação sígnica. E aí eu acho que isso tem relação, não sei se eu estou articulando direito aqui a ideia, mas tem relação com o que o texto do Medvedev fala, que a concepção de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espíritos ideológicos também não existem no interior, ou seja, na cabeça das pessoas, não existe na alma das pessoas. Mas ele vai se materializar, ou seja, ele vai existir a partir do momento que eles tornam-se realidade ideológica, ou seja, somente quando realizados nas palavras, nas ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações de pessoas e dos objetos. Ou seja, em uma palavra, em algum material em forma de um signo determinado, ou seja, a partir do momento que ele é tratado de forma objetiva, ele se materializa por meio desses gestos, por meio dessas palavras, nas ações humanas. Eu não sei se é bem isso, se a professora e o professor aí puderem comentar. Vamos ouvir só a Ayla, que está de mão levantada? Oi, professor, professora, colegas, boa tarde. Na verdade, gente, esse é o meu primeiro contato com esse tipo de texto. Então, na verdade, talvez eu faça um comentário que seja um pouco óbvio para as pessoas que já estejam mais habituadas com essa leitura, mas é só para eu tentar entender a minha compreensão global do texto, se está adequada, se não está adequada, né? Enfim. E, assim, o que eu tirei, claro que eu falando bem grosso modo, né? Mas a síntese que eu consegui retirar do texto é que todo signo linguístico dentro de um evento comunicativo, né, da interação social, ele se torna necessariamente um fenômeno ideológico, né? Então, acho que a gente faz esse percurso para constituir o conceito de ideologia e para também atribuir essa ideologia à função das palavras dentro do nosso discurso. Então, é isso... O caminho é esse? É mais uma pergunta mesmo. Boa tarde. Leandro. A todas e todos. Eu queria dialogar com a Ayla, né, e com o Marcelo também. Eu acho muito importante, aí eu gostaria de partir do que a Ayla coloca, né, e de uma palavrinha que ela usou, né, que é a palavra síntese. E aí eu queria remeter um pouquinho ao debate do método, para a gente contextualizar mais, né, nos princípios marxistas, né? Então, a palavra síntese é uma palavra muito polissêmica, né? E no contexto que nós utilizamos, ela acaba adquirindo vários sentidos, né? Um dos sentidos é o sentido do resumo, mas também é o sentido de um resultado, né? A partir de uma tese com uma contradição, uma antítese, e aí a gente faz uma retomada a Hegel, que tem a fundamentação do método,
né, do materialismo histórico dialético, né? E a gente vê muito a repetição, né, muito o uso do signo síntese. Então eu acho que é importante contextualizarmos esses princípios marxistas, né? A necessidade de situar o signo historicamente constituído, né? Carregado de um processo de luta, né? De um processo de incorporação de significado através da luta de classe, né? Então, tanto um texto quanto o outro, eu acho que todo o círculo de Bakhtin traz esses termos da literatura marxista assim, muito bem articulados. Então, como uma primeira leitura, eu acho que a gente precisa trabalhar muito nessa literatura marxista, que no primeiro momento acaba passando um pouquinho despercebido, mas ela é rica de significado, ela é rica nos princípios do marxismo. Então, que cronológico do Deise, tá cortando. tá cortando. Deixa eu ver se eu consigo melhorar meu acesso aqui. Vou desligar a Bom, câmera isso eu para ver consegui se... ouvir. Agora parou de cortar. Aí quando você for falar uma coisa interessante, vai travar de novo, né? a gente já sabe. Ele fica emocionado. Então, o que eu queria chamar a atenção, né, dessa questão que o Leandro polissemia, palavras, de como elas estão carregadas, a gente traz outras leituras para pensar o círculo, né? Então, que a gente pode ter um pouco mais de calma de se aproximando desses textos exatamente por conta dessa necessidade de entender, né, de que forma eles estão sendo construídos pelos autores, né? Um dos termos, que é o que a gente está discutindo basicamente hoje e ao longo dos próximos encontros, é a... Tá vendo, Deise? Um dos conceitos travou. Exatamente. Bem na parte importante. É sempre assim, já estou acostumando. A gente fala de uma bibliografia fundada, né, nas leituras de Marx e Engels, a gente não vai ter a noção de ideologia, a mesma noção de ideologia de várias interpretações marxistas que se difundiram depois, né, da publicação da ideologia alemã, lá na década de 30, né? Então, a leitura que os autores do ciclo de Bakhtin fazem, né, dos escritos do Marx e do Engels sobre ideologia, eles não estão, por exemplo, impregnados daquela ideia da falsa consciência, dos aparelhos ideológicos de Estado, que ela interpretou. Então, tem uma literatura marxista que vai trabalhar a noção de ideologia e interpretá-la de uma maneira que é um pouco diferente da maneira como o círculo está olhando e interpretando. Por isso que é importante a gente fazer essa aproximação com bastante calma e cuidado, né? Chamando atenção para esses elementos que podem confundir um pouco, porque os termos são, né, muitas vezes comuns a várias fontes teóricas e a gente pode tomá-las de uma maneira apressada e confundir um pouco. Então, é interessante essa observação, né? Mas eu acredito que as colocações que foram feitas pelo Josué, pelo Marcelo, pela Ayla, elas estão num caminho interessante de interpretação do papel do signo, né, na construção tanto do que eles vão chamar de ideologia do cotidiano, quanto na formação dos sistemas, né, ideológicos
formados ou consolidados, né? Mas queria ouvi-los mais. Oi. Bom, é a primeira vez que eu estou lendo Marxismo e Filosofia da Linguagem. No mestrado, como eu estudei mais gêneros textuais, eu li a Estética da Criação, né, verbal. Então, é um texto denso, né, mas ao conseguir estabelecer alguns diálogos com a própria estética, assim, lembrando, né, das questões do enunciado, né, principalmente questões até depois, acho que já na segunda parte, não, na terceira, não, 3, né, na questão me lembrei que lá na estética diz que nunca há um interlocutor passivo, né? Sempre há um responsivo ativo, né? E aí lá no finalzinho da 205, eu acho que tem algo que pode complementar isso que eu já havia lido e já havia estudado, né? Que diz que, em essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto por aquele de quem ela procede, quanto por aquele para quem se dirige. Então, a palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do falante com o ouvinte. É uma ponte que liga o eu ao outro. Ela apoia uma das extremidades em mim e a outra no interlocutor. A palavra é um território comum entre o falante e o interlocutor. Então, essas partes assim que falam sobre essa questão social, né, da fala, né, enfim, dos atos de interlocução ficaram para mim mais, assim, pulsaram mais no texto, né, talvez por eu já ter um pouco de referência disso. Você pode repetir a página, Luciana? Aham, 205. E aí na 206, que eu achei interessante, eu acho que eu não sei se eu já tinha pensado sobre isso, se tinha, já faz muito tempo. Que, na verdade, a palavra não é de ninguém, né? Não é do falante. A palavra, não como concretização por meio do som, né? Mas a palavra ainda como signo, né? Na verdade, a gente toma de empréstimo daquela lista, vamos dizer assim, de uma reserva, né, social de signos que a gente tem disponível para fazer uso, né? Então, a gente nunca é, de fato, não sei se eu estou compreendendo corretamente, dono da palavra, né? E sim, tomando de empréstimo aquilo que é coletivamente construído. Isso me fez lembrar do conceito do dialogismo, né? E fazer algum tipo de relação com aquilo que eu já conhecia do círculo. Excelente, pessoal. Eu só queria aproveitar, queridos, para dizer que aquele Jamboard que eu tinha combinado com vocês, ele já está ali disponível, várias pessoas já estão mexendo e dando forma, tá? E aí, para facilitar, teve um colega nosso que perguntou aqui em relação à gravação, então eu tomei a liberdade, professor Rogério e a professora, estou capturando com o OBS, que é um software livre, não sei a qualidade que vai ficar, mas pelo menos o áudio a gente salva da discussão, tá bom? Então, eu não vou falar muito também, porque daí meu computador fica sobrecarregado. Mas aí eu estou lá fazendo a mediação do Jamboard para tentar ver se tudo está encaixando. Ok. Obrigado, André. Lia, acho que você que levantou a mão primeiro. Olá, boa tarde a todos. Então, como eu estudo a teoria que eu desenvolvi já no mestrado, na minha dissertação, tem relação com a análise da linguagem, né, e da língua, eu achei muito interessante esses trechos que ele trata sobre o signo, né, que é esse processo de comunicação social e que é organizada coletivamente, que essa consciência individual se nutre dos signos e cresce e reflete em si a sua lógica e as suas leis. Achei muito similar com, assim, é lógico que são usados palavras e termos diferentes, mas que corroboram com a teoria que eu trabalhei na análise do contextualismo linguístico, tanto que se fala lá de Lang e Paroli, da linguagem que é apropriada para fala, mas daí é tida como um ato de fala política, né? Então eu achei que casou muito bem
com essa linha que eu estou estudando, e também o poder da palavra, quando ele fala que a palavra é o fenômeno ideológico por excelência, toda a sua realidade é absorvida na sua função de ser signo. Não há nada na palavra que permaneça indiferente à sua função e que não seja gerado por ela. A palavra, então, ela é o médium mais apurado e sensível para a comunicação social. Então, essa questão da palavra, mesmo que tenha uma abordagem um pouco diferente do que eu tenho estudado, né, ela veio agregar para eu pensar o signo dentro da palavra, né, do poder da elocução, da perlocução, que eu tenho estudado na teoria que eu estou usando. Então, eu só queria dar fazer essa comparaçãozinha que me serviu para pensar a minha teoria. Pamela? Olá, boa tarde a todos. Então, aqui nessa fala, eu vou tentar mobilizar o primeiro capítulo aqui do Marxismo e Filosofia da Linguagem, no texto do Conder vai abordar sobre o riso. Me chamou muita atenção essa parte, assim. Meu contato, assim, com Marxismo e Filosofia da Linguagem já não é inédito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa primeira parte na graduação, mas isso já tem aí uns 10 anos, na disciplina de análise do discurso. Então, estou revisitando. E, assim, espero não fazer uma fala assim, muito rasa, mas é que quando eu leio um texto dessa identidade, eu procuro pensar em alguns exemplos da vida prática, ainda mais quando a gente trata sobre linguagem. Se a gente sair ali na esquina e se deparar com uma publicidade, a gente já vai conseguir abordar algo em latim. Mas, enfim, o que me chamou a atenção nessa parte do humor, na semana passada, quando eu estava lendo um pedaço desse texto, aconteceu o fato lá do falecimento do humorista, do Paulo Gustavo, que me fez lembrar de um quadro que se chama Senhora dos Absurdos. Eu não sei se todos conhecem o Senhora dos Absurdos, mas trata-se de um personagem que ele criou, né? E é uma senhora já, parece idosa, que ele tenta passar, e traz algumas falas bastante preconceituosas. Então, não sei se todos conhecem, mas seria interessante até para entender um pouco melhor essa questão dos preconceitos, né? Então, por que eu lembrei? Porque no texto do Conder, quando ele apresenta os três autores ali, o Habermas, o Bakhtin e o Benjamin, especificamente no que ele vai falar ali sobre o Bakhtin, na questão do riso, né, é que ele tem, digamos assim, a transgressão. E o que isso tem a ver, assim, com o Senhora dos Absurdos, né? É que se utiliza, assim, do discurso humorístico, né, e a gente já pode unir com essa parte do ideológico, que ao mesmo tempo que ele pode ser um objeto de discurso, ele pode se constituir como uma crítica. Então, ou ele pode servir para legitimar a exclusão daquelas pessoas que estão sendo, digamos assim, alvo do humor, ou ele pode servir também como um objeto para fazer uma reflexão de quais são as vozes que estão postas ali naquele personagem, como é que isso se opera como um signo ideológico, e como é que isso pode ser, assim, visto do ponto de vista de que isso pode acabar propagando certos preconceitos, estereótipos, até um discurso intolerante, neutralizar isso por meio do riso. Então, eu vi nesse personagem uma maneira de fazer essa distinção não, nem separação, não gostaria de usar a palavra separação, porque lá no Bakhtin ele sugere uma superação para isso,
mas esses vieses, assim, uma análise de estrutura, que lá no texto do Bakhtin ele insiste bastante, né, para superar essa dicotomia e ver numa questão de estrutura, né. Então, e por último, assim, para fechar, essa permissão, digamos assim, dessa análise, de ver a personagem nessa instância, assim, de lembrar também o conceito que vai ter lá na primeira parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem, sobre a neutralidade da palavra. Ela é o território, né? A palavra é o território ali. Então, como neutra, né? Não sei se daí é uma parte da minha interpretação. Nós, quando utilizamos isso na nossa interação, é que vamos conferir à palavra o viés, né? Então, ele coloca aqui, ela pode assumir as formas em diferentes contextos. Tentei. Tá certo, Pamela. Essa noção da neutralidade da palavra é bem importante a gente entender, né? Ela só é neutra como potencialidade, né? No processo de interação, como você falou, ela deixa de ser neutra, né? Por conta dessa sua plasticidade, né? De poder mover-se em vários campos ideológicos, né? Ela tem, então, esse caráter que daria essa certa neutralidade momentânea, né? E ela é sempre provisória, né? Porque em qualquer momento de interação ela deixa de ser neutra e passa a ser marcada ideologicamente, né? Então é quase que assim, é uma neutralidade, mais para a gente entender esse processo da construção signa e da relação com o campo ideológico, né? Porque a palavra vai estar sempre marcada, né? Em interação, vai estar sempre marcada pelas disputas ideológicas dos sujeitos em interação, né? É quase como uma abstração, uma ficção, né? A neutralidade da palavra, que serve para a gente entender o processo, né? Que é bem interessante. E queria lembrar, né, Pamela, quando você fala do riso, né? E dessa questão que você fala da superação e tal, o próprio Condor chama atenção, né, de que há um elemento importante para a gente entender o riso no Bakhtin, no estudo dele do Rabelais, que o principal sujeito na composição do riso e na disputa é o povo, né? Exato, ele aborda ali a cultura popular também nesse meio. Então, o sujeito da interação, né, que está implicado na construção desse tensionamento que o riso provoca, né, o principal sujeito é o povo, né, porque é na coletividade que os sentidos, né, vão ser tensionados, né. Mariana? Oi, queria comentar um pouco alguns trechos que me fizeram lembrar dos nomes que nós damos a alguns gêneros discursivos e a relação entre esses nomes que nós damos a alguns gêneros discursivos, a relação desses nomes e as ideologias, né? Na página 99, né, ele fala que é justamente no material da palavra que se pode explicar do melhor modo possível as principais formas ideológicas de comunicação sígnica. E aí, na 109, ele diz assim: cada gênero discursivo cotidiano possui seu próprio conjunto de temas. Portanto, a classificação das formas de enunciado deve apoiar-se na classificação das formas de comunicação discursiva. Já essas formas são inteiramente determinadas pelas relações de trabalho e pelo regime sociopolítico. E aí tem uma parte em que ele fala de organização hierárquica da comunicação.
E me lembrou uma situação que eu desconhecia, né, até pouco tempo, sobre o gênero lendas indígenas, né, que para mim era um nome aceito por todos, e é um nome que está em vários currículos, né, em vários sumários de material didático, lendas indígenas, e eu fiquei sabendo há pouco tempo, há semanas, na verdade, né, que há uma reivindicação dos povos originários para que nós não chamemos esses textos, né, de lendas, porque há uma hierarquia, né, entre os textos literários, que a lenda estaria na base dessa hierarquia, e que para alguns povos não são lendas, são verdades. Então, eles reivindicam que nós troquemos o nome o nome do gênero, né, lendas indígenas, por narrativas dos povos originários, para que nós possamos reconhecer esses saberes, né? E aí me lembrou essa parte aqui. Eu não sei se tem a ver ou se eu viajei, mas me lembrou muito, né? Quando ele fala de hierarquia da comunicação e das formas de enunciado estarem apoiadas nessas relações dos regimes sociopolíticos, né? Depois, mais para frente, ele fala da ênfase social. Enfim, me lembrou isso aí, eu fiz essa relação. Isso... Daniele? Desculpa. Eu só ia falar que os próprios nomes de alguns povos indígenas também têm como os brancos denominam, né? E o nome originário. Isso é ideológico, né? Também. Sim. Quando você vai Exatamente. Como que porque o branco deu um nome de acordo com a visão ideológica e do mundo dele, né? Não o nome que realmente o povo se dá para ele. E antes, só comentar, né, dessa fala da Mariana, pensar o quanto as lendas foram difundidas durante décadas nos livros didáticos, né? Que lembrando um dos nossos eixos aqui para a gente refletir, né, e problematizar, né? O quanto isso se difunde de forma naturalizada, né? Simplesmente é assim. Né? Bem legal. Quem que estava na vez? Daniele. Daniele. Eu. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, é a primeira vez que eu tenho contato com esses textos, embora eu já tenha tido lido um pouquinho sobre o Bakhtin, né, mas numa outra perspectiva. E aí é interessante porque pega o gancho com o que a Mariana falou, porque eu estava também bem nessa parte, Mariana, né, ali da página 109, falando sobre o último parágrafo ali, comentando sobre todo signo surge entre indivíduos socialmente organizados no processo de sua interação. Portanto, as formas do signo são condicionadas, antes de tudo, tanto pela organização social desses indivíduos, quanto pelas condições mais próximas da sua interação. O que eu achei interessante, e aí, por favor, me corrija, né, se eu estiver errada, mas isso me fez recordar quando eu trabalhava com história no 5º ano, e aí nós trabalhávamos com a história do Brasil, e aí eu lembro que a gente sempre tinha, assim, uma orientação, né, de trabalhar a questão da inconfidência mineira e a conjuração mineira. Então, que normalmente o termo inconfidência, ele parece algo muito mais pejorativo para quem participou. E conjuração tem muito mais uma característica de realmente uma luta, né? Então, a gente trabalhava esses dois significados. E é muito comum, e ainda permanece por muito, né? É muito comum a gente ouvir o termo inconfidência muito mais do que conjuração, né? E isso também acontece, por exemplo, quando a gente vê o Dia do Trabalho, né? Que é uma coisa que me incomoda bastante, assim. Não é Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador, né? E realmente isso tem muita ideologia por trás, né? E como é difícil você desconstruir isso com as pessoas, porque você precisa resgatar toda uma história, uma reflexão em cima disso, né? Perfeito, Daniela. Daniele, você quer exemplo mais contundente, já que você está falando de história, do que descobrimento do Brasil? Né? Sim, uhum. A impressão que tem é que, assim, não tinha ninguém no Brasil e descobriram o Brasil, olha, né? Então, são os livros didáticos perpetuando essas ideologias, enfim, perpetuando e cristalizando, né?
Isso mesmo. Alguém... Eu acho interessante que a gente pode ver que as falas de vocês, de um jeito ou de outro, elas estão trazendo de forma recorrente a questão da interação, né? Como que o significado ele é construído na interação, no social, e isso vai remeter ali, me remete à primeira fala da Aline, logo no começo da aula, quando ela trouxe a questão do signo, e trouxe aquele estranhamento de que não foi o significado, agora eu não lembro exatamente o que a Aline falou, porque a impressão que a gente acaba tendo é que o significado ele está no signo em si. E toda aquela fala da Aline já era justamente remetendo como esse significado ele acontece no social. Acontece que o signo, muitas vezes, ele já está tão naturalizado, porque a gente não conhece ele fora do social. Mas a questão o significado, ele só acontece a partir da interação com o social. Ele não é o signo em si que tem aquele significado. E aí traz a questão da palavra neutra, que vocês também levantaram, né? Não é neutra naquele sentido de neutralidade que a gente está acostumado, como a Daisy já apontou, mas a partir do momento que a gente traz essa palavra para interação, ela se torna ideológica. Então, a questão toda aqui é esse movimento de fora para dentro, do social para dentro. Então, o significado ele não está ali pronto. Ele está no social. É que a gente só conhece tudo no social, né? Todos os signos que a gente conhece, eles já estão no social. Então, a gente tem essa aparente ilusão de que eles são, digamos, autossuficientes. O significado está ali nele em si. E tanto não está que quando a Daisy lembra que o Voloshinov vai dizer, né, que a palavra, o significado é sempre momentâneo, que ela vai mudar de sentido, é porque essas interações elas vão acontecendo. E a palavra é neutra no sentido de que ela pode receber todos esses significados que as interações são capazes de criar. O signo é mutável, como a Juliana colocou aqui. Só estou mostrando para vocês como que a gente está falando várias coisas que parece que são coisas diferentes, cada um trouxe uma questão. Quando a Mariana traz a questão, né, das lendas, tem tudo a ver com essa questão da interação. Você vê, a partir do contato com os próprios indígenas, é que aí sim a gente vai saber como que eles querem ser chamados, porque isso foi colocado em livros didáticos, escritos por brancos, para brancos, e foi ficando, e foi sendo perpetuado. Isso tem a ver com aquilo que, não sei se foi o Marcelo, o José, já não lembro mais, contou sobre a questão lá na página 131, né, das revoluções, que essa estabilidade do significado, né, que ela não é neutralidade, essa é uma certa estabilidade do sentido, né, nas interações sociais, ela vai ser tensionada nesses momentos de acirramento da luta de classes. Por exemplo, nesse momento em que os povos indígenas se organizam e passam, né, a ser reconhecidos como sujeitos da sua própria história e passam a reivindicar uma mudança de sentido e de classificação, né, para os elementos que compõem a sua cosmovisão, esse é um momento revolucionário. Para o Marx, né, e para o ciclo de Bakhtin, o revolucionário não é só aquele rompimento absoluto de regimes de governo, né? O revolucionário é aquele que promove mudanças na forma da gente pensar os centros de formação, né, de sentido, nesses centros organizadores de sentido. Quando esse centro se desloca um pouco, como é nesse caso, né, desse exemplo que você dá,
que a Mariana dá, a gente tem um momento que é revolucionário, né? Ele pode ter um potencial muito grande de transformação ou pode ter um potencial menor conforme as disputas de poder, enfim, as lutas, né? Conforme elas forem se desenrolando. Mas é interessante fazer essa conexão que o significado ele tem uma certa estabilidade histórica e ele entra em tensão, passa a ser questionado nesses momentos em que os sujeitos passam, então, a reivindicar outras posições sociais. Acho que foi Maria Luciana que levantou a mão. Então, essas leituras eu tenho que confessar que eu não estava muito versada nesse tipo de leituras, mas tem me chamado bastante atenção. Ali no texto, Marxismo e Filosofia da Linguagem, acho que vem bem ao encontro do que foi falado agora, né? A Daniele falou das lendas indígenas, o professor falou a questão do descoberta, descobrimento, né? Então, ali no capítulo, na parte 2, ele fala que o importante na palavra é a sua onipresença social. A palavra será o indicador mais sensível de mudanças sociais. Isso que a professora Daisy estava falando, acho que tem a ver, né? Então, nossa, não são mais lendas indígenas, são narrativas indígenas. Algo mudou, houve uma mudança. Os povos originários precisaram ser ouvidos, porque não era costume na nossa sociedade, né, infelizmente. E a minha pergunta seria: será que as palavras em si, o texto produzido, seja ele oral, seja ele escrito, também tem esse potencial de provocar mudanças? Ou ele só absorve e indica as mudanças que aconteceram? Não sei se deu para entender. Quem quer se aventurar? Quem vai se aventurar? Gabriel? Sim. Eu tenho uma parte que o Voloshin vai falar da questão da luta de classes, que justamente se materializa na palavra, e é quando ele vai explicar a questão de que a linguagem, né, e aí, portanto, os enunciados concretos, eles não só vão refletir a realidade, mas também vão refratar. E é justamente nessa luta de classes que ele vai dizer que se dá essa refratação, né, em que a disputa não só está ali representada na palavra por meio de como aquilo dali vai espelhar essas disputas que já existem socialmente, que já estão materializadas, mas também vai ser materializada pela própria linguagem. Então, através de pessoas utilizando a palavra lendas, pessoas utilizando a palavra narrativas, essa disputa é rematerializada pela linguagem. Então, sim, eu diria que sim. A linguagem, ela também é um ato, ela é a ação, ela é a produção de ato pelo próprio signo, né? E, portanto, ideológica. Obrigada. E como dizem, inclusive, outros autores, né, como Fairclough, por exemplo, o discurso ele é constitutivo da realidade, mas ele também constitui a realidade. Então, o círculo vai entender a palavra dessa mesma forma. A palavra não apenas é constitutiva da realidade, mas ela também a constitui. Assim, ele tem o poder, tem o potencial de modificá-la. E aí vou citar um outro autor que o Fairclough também gosta, que é o Foucault, né? Vai falar. Né? Por isso que o discurso é um objeto de desejo, um objeto de disputa, né? De guerras discursivas, exatamente por conta dessa potencialidade, né? Que o discurso tem de constituir materialidades e ser constituído por elas, né? Nesse movimento que é um movimento dialético, né? De articulado. Né? É sempre uma relação, não é causa e efeito, mas uma relação em que um tem um efeito sobre o outro e gera transformação, gera mudança. Né? Eu acho. Sim. Sim, Gabriel. Exatamente.
Professora, bem no iniciozinho lá do primeiro capítulo que nós tínhamos que ler, página 91, né, a partir dali, começa a ideia de instrumento, né, e de signo. E aí essa linha aí do marxismo, né, que está no círculo, dialoga também com os estudos do Vygotsky, nesse sentido de distinguir o instrumento do signo, da linguagem como a linguagem por excelência, né? Ela é essa questão de semiótica, né? Dela ser é como se faz a comparação, né, do instrumento que é usado para cortar ou para uma vara para pegar a fruta, e aí a linguagem como como símbolo, como signo e instrumento de mediação. Mesma linha ou tem muitas diferenças? Olha, existem aproximações, mas você está no Vygotsky original ou você está lá nos neo-vygotskianos? Porque essa questão do instrumento é bem complexa, né? No Vygotsky. Foi aquele livro dele, Pensamento e Linguagem. Ah, tá. Então foi no Vygotsky. Vygotsky mesmo, Uhum. Aqui, quando o Voloshinov traz um instrumento, né, contrapondo com signo, vamos lá, o que ele coloca? Ele vai dizer que tanto o Voloshinov quanto o Medvedev, né, eles vão colocar que qualquer produto ideológico, e vai dizer que esse produto ideológico pode ser um corpo físico, um instrumento de produção ou um produto de consumo. Lembra dessa parte? E tudo que é ideológico possui essa significação, ou seja, é um signo. Certo, Luciana? A sua pergunta especificamente é se o signo... acho que é uma outra concepção, agora o professor falando de volta, de instrumento, né? Porque o Exatamente. instrumento, porque o Vygotsky utiliza bom, pelo menos nas traduções, né, o instrumento como algo semelhante ao signo, né? Só que o instrumento seria para o trabalho, né? Para a ação, para o ato, né? O ato mais do fazer, né? Da ação. Então, gente, olha só, eu coloquei aqui, gente, desculpe interromper, só para poder fazer o registro direitinho. Quando o professor respondeu ao questionamento, né, dessas aproximações ali de Vygotsky, dos neo-vygotskianos, veja se eu coloquei uma síntese correta, professor, porque eu coloquei aqui, olha, qualquer produto ideológico possui a significação, sendo material ou não. Quando o professor falou da questão de corpo, enfim, faz sentido. Eu estou no Voloshinov, tá? Esse é o círculo, não é Vygotsky, não. Então, mas a pergunta que tinha sido feita era essa aproximação... Se o instrumento para o Vygotsky é mais ou menos a mesma ideia de instrumento aí para o círculo. O professor agora falando, ele entendo que não. Esclareceu para mim que não. Ah, tá. Beleza. Que eu estava colocando aqui a sua observação, professor. Uhum. Você falou do produto ideológico, que ele possui significação. Aí, isso que eu coloquei dele ser material ou não, no sentido assim de ser subjetivo, de ser concreto, pode ser válido ou não, né, nessa sua colocação? Só para eu colocar aqui certinho, o pessoal também pode colocar aqui as impressões. Eu peguei, na verdade, a partir do Voloshinov e do Medvedev, que ele vai dizer que esse produto ideológico, né, ele é uma parte dessa realidade, e seja ela um corpo físico, um instrumento de produção ou um produto de consumo. É isso.
Certo. Eu coloquei assim como material ou não, traduzindo isso. Material ou não? Aí já entraria numa questão diferente, né? O que não é material, entendeu? Eu também acho que isso vai levar para outro lado. Entendi, beleza. E se não me engano... No círculo, o signo ele é sempre material, né? Ele é sempre material, porque ele é engendrado nas relações, né? Então, ele constitui uma materialidade dessa relação entre os sujeitos, né? Eu acho assim que nessa questão do instrumento que a Luciana traz, tem projeto, né, teórico de cada um desses autores era diferente, né? Do Vygotsky, ele está pensando lá no desenvolvimento, né, cognitivo dos sujeitos, né, da criança, enfim. E aí ele vai pensar a palavra, né, esse potencial da palavra, da linguagem, né, como esse meio, né, esse instrumento que vai mediar a relação do sujeito com o meio e com o outro, né, com os outros, né. De certa forma, no círculo, a gente tem a palavra, né, como aquilo que só pode existir de forma ideológica, sígnica, na relação com o outro, né? Ela é sempre relacional, ela está sempre intermediando. Então, ele usa, né? Que a palavra seria o meio, né? O sígnico por excelência, né? Mas eles estão usando de uma maneira com foco diferente dessa noção da palavra. Então, a noção de instrumento que ele traz aqui na verdade, para mostrar que qualquer objeto que a gente usa no cotidiano pode ter uma carga sígnica, simbólica, ideológica, né? Mas ele tem uma materialidade também de objeto, de ferramenta do cotidiano, né? Mas que a interação social é que vai dar a ele um sentido, né, sígnico, né? Por exemplo, os lenços das mães da Praça de Maio, né? Que elas começam a usar os lenços, né? Que eram um objeto comum das mulheres, principalmente das donas de casa, nos seus afazeres domésticos, né? De amarrar o cabelo com esses lenços, elas passam a fazer essa luta contra a ditadura e o desaparecimento dos seus filhos e passam a usar como símbolo um lenço branco, né? E hoje esse lenço se transformou em várias outras coisas. Eu tenho 2 aqui, né? Que são para outros movimentos, mas eu não preciso nem colocar na cabeça, né? Eles já trazem uma outra materialidade simbólica, né? E eles vão se transformando na história, né? No tempo e nas relações sociais. O próprio Voloshinov traz o exemplo da foice e do martelo, né? Enquanto instrumentos e como eles adquirem uma outra significação, né? Enfim. Então desculpa, na questão do lenço também, como que outras coisas foram agregando significado a ele, né? Porque tem a cor também agora. Que, né? Exato. Uhum. Maria Luciana, você ainda está de mão levantada? Não, professor. Não. Só estou ouvindo. Tá. Desculpa. Gabriel, você tinha levantado a mão lá atrás, abaixou, agora você falou no chat. Abre o seu microfone. Gabriel, tá sem som. Tá no Você mudo, tá falando? Gabriel. Você tá no mudo. Ele tá Não, falando, tá, mas tá sem tá som. Sem som, Gabriel. Ainda não. Nada como sair e entrar de novo. Resolve todos os problemas.
Tá mudo, Gabriel. Tá funcionando Poxa, foi agora? só... Ah, agora tá. Agora funcionou. Tá, ok, tá. Eu tive que recarregar a gente, enfim, MIP. Não, tava falando, Rodrigo, que você, por exemplo, da força do martelo, mas ele também que é um instrumento de produção, mas ele também dá exemplo de produtos de consumo. E aí o pão e o vinho, né, que seriam só, a princípio, produtos de consumo mesmo, de subsistência, eles ganham uma significação religiosa ali no ato de comunhão, né, de comer junto, beber, e toda a questão da passagem bíblica e tudo mais. Só essa questão. Mas antes eu tinha levantado a mão, porque acho que foi o Felipe que falou aqui no chat da questão do signo interno e signo externo. E aí ele queria levantar essa questão. Eu ia comentar brevemente, mas acho que acabou se perdendo um pouco esse assunto. Mas quando alguém falou de materialidade, não materialidade da linguagem, eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque eu acho que pode parecer que o signo interno, que seria a forma como a gente está pensando, que ele vai tratar como consciência, né? Às vezes pode ser tratado como algo do psiquismo, e aí ser excluído do lado social, mas ele vai argumentar justamente contra essa questão, porque até quando a gente está pensando internamente, quando a gente está elaborando as nossas ideias, a gente elabora as nossas ideias por meio da linguagem. Então, a gente só pode organizar e dar sentido e concatenar as nossas ideias, nossa consciência, por assim dizer, através da linguagem. E a linguagem é naturalmente social. Então, mesmo quando ela, antes de ganhar forma como enunciado, né, concreto, que seria aquele que é produzido, oral ou escrito, né, ele vai passar por esse processo de organização interna. E aí eu acho que é isso que ele vai denominar, então, como signo interno, que é como a gente organiza as nossas ideias. Que, mesmo assim, não deixa de ser social, porque mesmo que seja uma conversa a gente com a gente mesmo, ou a gente com o que o ciclo vai entender como um terceiro, né? Aquela ideia de a gente pensando no que uma possível pessoa pensaria do que a gente está achando, ou até mesmo um terceiro, às vezes, mais metafísico, né? Com Deus, enfim, a gente começa a ponderar existências outras, né? Outras identidades que poderiam estar em diálogo com esses nossos pensamentos internos. Então, naturalmente, a linguagem vai ser sempre dialógica, naturalmente, a linguagem vai ser sempre social. E acredito que é isso, a distinção do signo interno, esse signo ainda não colocado no mundo, vamos dizer assim, e o signo externo, que é aquele já materializado e que está disponível para uma réplica, enfim, mesmo que seja só através da compreensão, mas que vai, enfim, de certa forma, responder aquele enunciado. Maurício? Olá, pessoal, boa noite. Eu tenho pouquíssima leitura, essa é a primeira vez que eu li Marxismo e Filosofia da Linguagem, estava na minha estante, mas nunca li esse livro, é a primeira vez que eu estou lendo, então, possa ser falas muito precárias. Eu queria perguntar a respeito de como o círculo de Bakhtin vê a comunicação, porque vocês falaram, né, do sentido da palavra, que a palavra ela tem uma carga ideológica, né, então ela tem ali, na sua interação, né, ele trabalha com esse conceito, né, que vocês falaram, definições momentâneas. Eu queria perguntar, porque eu tenho leituras, por exemplo, de Derrida. Derrida fala da comunicação como não um veículo de passagem de sentido, necessariamente, mas de produção de efeito do sentido. E você só pode ir acompanhando o efeito daquele sentido, né? A palavra, ela não traz em si o sentido, mas ela produz efeitos, e a gente acompanha os efeitos. Porque ele desvincula da linguagem contextualista. Aí eu queria, porque eu tenho essa leitura, precária também, mas eu tenho essa leitura, eu queria ver como é que os professores veem isso, essa leitura contextualista, uma leitura mais performativa em relação à linguagem, e se Bakhtin acredita mesmo que a palavra, ela traz seus denotativos, seus significados, mesmo que momentâneos. E se a comunicação é o veículo de passagem potente de comunicação translúcida. Entende o que eu perguntei?
Estou divagando demais? Faz parte. Ok. Alguém quer comentar? Eu só queria perguntar, Maurício, quando você fala em translúcida. Ah, tá. Porque translúcida no sentido de que a comunicação, porque ele, pelo que eu li, ele dá muita ênfase à palavra, né? E a palavra carregando de sentidos. Quando eu falo uma palavra, eu sei realmente o que eu quero dizer quando eu estou falando, entendeu? E os estudos de inconsciente, de pulsão, será que aí a gente vai para aquele discurso? Será que tem como a gente saber a intencionalidade do falante? Será que é preciso definir necessariamente, conscientemente, o que o falante quer dizer quando ele promove uma fala? É isso que eu fico pensando sobre. Tá. Quantos cursos você nos dá para responder a sua pergunta? Brincadeira, vamos lá. Quem ia falar? Gabriel, você queria falar? Eu ia falar exatamente dessa questão do translúcido. Mas agora que o Maurício falou, eu acho que o terceiro capítulo da segunda parte, né, ele meio que vai talvez prover alguma contribuição melhor para esse sentido, que o Voloshinov, ele fala da questão de a gente estar falando para os nossos contemporâneos, né, da nossa literatura, a gente estipular um meio social próximo da gente quando a gente produz os nossos enunciados. Então, a gente mal ou bem está partindo de certos valores ideológicos, certos posicionamentos sociais que a gente acredita serem compartilhados por aqueles com quem a gente está em diálogo mais próximo, mesmo que não seja tão próximo assim, enfim, os que ele vai entender como os nossos contemporâneos, né? E também os contemporâneos da nossa esfera discursiva específica, né? Daquela da qual a gente está a partir da qual a gente está montando o nosso enunciado e estabelecendo os nossos possíveis interlocutores, construindo o nosso tema e nosso estilo de linguagem. E nesse sentido, eu não me lembro agora em qual capítulo desse livro, mas ele vai dar um exemplo um pouco mais fechado, né, de um diálogo, por exemplo, acho que num parque, que tem as pessoas observando a neve pela janela, e aí, enfim, uma das pessoas tem uma reação meio que como ela aspira só, né, tipo, faz um Uhum. e esse é meio que compreendido de uma maneira assim, existe ali uma empatia pela forma como se compreende esse porque os dois estão no mesmo contexto, num quarto, enfim, entende-se que é uma vontade do retorno do verão, né? Porque o inverno está começando e aí, enfim, ele vai entrar nesses pormenores, mas a questão é que dentro daquela realidade ali, obviamente, muito próxima, o autor do seu interlocutor mais próximo, existe uma empatia de entendimento que, enfim, constrói sentido constrói sentido para o enunciado do outro. Não quer dizer que a gente vai chegar necessariamente na intencionalidade do autor, até porque isso seria um essencialismo da linguagem, como entender que a linguagem só permite uma única interpretação. Ela sempre vai partir do que, obviamente, o outro colocou, né, e como a gente pode construir sentido a partir desse enunciado, mas sempre a partir do nosso ponto de vista no mundo. A gente tem uma perspectiva de fora do outro, né, mas isso, por um lado, vai permitir a gente fazer outros sentidos, mas até certo ponto existe uma interseção entre o que o outro quis dizer e o que a gente compreendeu. Nunca vai ser como se a gente estivesse falando consigo mesmo, né? Acho que é essa questão. E aí no capítulo seguinte, esse da terceira parte, da segunda parte, aliás, acho que é o capítulo 4, ele vai mais diretamente falar da questão de tema do enunciado e contrapor a noção de significação, que você falou da palavra translúcida, né? E aí ele vai falar justamente da questão do significado como aquele mais próximo do dicionário, então aquele que é mais estável, e por isso que é uma necessidade, né, para que a língua possa ser mutuamente compreendida, mas que ao mesmo tempo, toda vez que a gente utiliza a palavra um novo enunciado, ela ganha novas cores de significado e que aquilo dali vai ser sempre uma manifestação única e irrepetível.
né? E a compreensão daquele enunciado vai sempre depender do contexto de sua produção e o contexto de sua recepção. Então, em que momento você está também recebendo aquele enunciado? Acho que é isso, assim, bem resumidamente, a distinção que ele vai fazer entre tema e significado. Eu acho que... eu não sei, é sobre isso que o Marcelo quer falar? Não, eu tinha levantado a mão para comentar algo que a professora e você, professor, e uma colega tinha falado mais cedo. Não era sobre esse assunto, não. Eu tinha levantado a mão um pouco antes. Eu ainda quero falar, mas a gente pode fechar esse tema, o comentário que o Gabriel fez, etc. Tá. Deixa a mão levantada, então, para a gente não esquecer. Eu acho que uma questão importante, Maurício, é a questão da palavra, né? Palavra não é necessariamente um item lexical, porque às vezes está me parecendo que você, quando ele fala de palavra de sentido, é como você, às vezes parece que está entendendo como se tivesse colado o sentido na palavra, e definitivamente não é isso, tá? Palavra pode até ser uma palavra, mas é linguagem, discurso, tem essa concepção mais ampla. E definitivamente, se eu entendi bem o que você está perguntando sobre palavra translúcida, não. A palavra não é translúcida, interação é uma palavra-chave. Então, o significado ele é construído na interação. É óbvio que esqueci a palavra. Quem produz, né, o discurso, a palavra, ele tem uma intencionalidade, mas não existe garantia alguma de que essa intencionalidade será alcançada. É como disse o Gabriel, né? Você está ali num determinado contexto, você tem ali uma situação que te leva a crer que você está conseguindo levar essa sua intencionalidade, mas não é essa garantia. Não há essa garantia. Então, enfim, estou pegando parte da sua pergunta, não sei se ficou claro, mas definitivamente a questão da relativa estabilidade do sentido é que a palavra também não pode significar qualquer coisa. Ela tem uma relativa estabilidade, mas essa estabilidade ela é construída ali na interação. Não sei se está respondido. E que eu acho que são duas concepções de signo diferentes, né? A noção de signo do Voloshinov exatamente se contrapõe à noção de signo do Saussure, que é o que vai, de certa forma, dar a ponte lá para o Derrida fazer uma reflexão sobre o signo, né? Ele vai estender a noção de arbitrariedade do signo, né? Então, acho que são noções diferentes, né, da constituição, da própria concepção desse elemento, né? No círculo de Bakhtin, essa questão da semiótica, ela está sempre vinculada a essa relação do eu e do outro, com a questão da alteridade constitutiva, que não é necessariamente levada em conta lá na reflexão que o Derrida está fazendo na constituição do sentido, né? Não é exatamente na relação com o outro que o sentido vai ser negociado, né? E vai ser construído, né? Mas por isso que eu acho que tem um atrito aí nessa concepção entre um e outro, né? Eu acho que como são termos muito comuns desse campo, principalmente da época em que esses autores estavam produzindo, né, e muitos, né, vêm de filosofias muito próximas, a filosofia da interação, a filosofia da vida, né? Então, alguns termos são usados, né, de diferentes formas por esses autores, mas eles não são necessariamente intercambiáveis, né, como se estivessem trazendo a mesma concepção, né? Eu vou aproveitar para comentar uma questão que a Bartira traz aqui,
que ela coloca, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que o Maurício estava trazendo também, né? De se é possível ter acesso à consciência do outro, né, do sujeito, ou se nós temos consciência daquilo, de tudo que nós dizemos, né? Então, isso tem a ver, isso aqui, acho que tem as duas questões têm a ver com a discussão que ele vai fazer sobre a vivência do eu e a vivência do nós na construção do que ele chama de consciência, né? E a partir da pergunta se não é, né, possível pensar existe uma consciência individual e coletiva ao mesmo tempo, não apenas a coletiva, né? Eu acho que a questão é mudar um pouquinho, né, a noção do coletivo para social, né? A constituição da consciência, ela sempre se dá numa relação social, né? E aí, tanto a individual, né, quanto aquela que nós compartilhamos coletivamente, em grupo, ela é social, né? Elas partem da mesma materialidade sígnica, que é esse signo social ideológico, né? Então, as duas coisas, na verdade, não se separam, né, para o círculo de Bakhtin, né? A consciência, ela é sempre uma consciência constituída socialmente na relação com o outro, com os meus interlocutores, né? E por isso eu não, a questão do acesso, né, da consciência, ela também ela se torna complexa nesse sentido de que eu sou perpassado e constituído por várias vozes sociais que me constituem e constituem a minha consciência, né? Esse é o termo que acho que não apareceu muito fortemente nesses 3 textos de hoje, né? Mas vai aparecer em outros textos, inclusive nesse que o Gabriel mencionou, que é o Discurso na Vida, Discurso na Arte, em que ele dá aquele exemplo da neve, né? Que ele vai falar das vozes sociais, né? Que são, de certa forma, julgamentos sociais de valor que nos posicionam, né, socialmente na sociedade. E a gente, de fato, é constituído por essas vozes sociais sem ter plena consciência de que elas nos constituem, né? No sentido de que nós conseguimos estabelecer fronteiras entre elas, né? Então, essa consciência social, ela não é totalmente acessada pelo enunciado, porque sempre tem uma chave de sentido, que é o presumido, que o Gabriel estava mencionando, né? Que não é necessariamente expressa em palavras, né? Ela está no presumido, naquilo que nós compartilhamos de conhecimento de mundo, de visão de mundo, de vivências, mas não necessariamente ela está na palavra expressa, né? Bom, Marcelo, acho que é com você. Oi, legal, excelente, gratidão por um debate incrível. Eu queria voltar um pouco assim, eu acho que primeiro, talvez, contextualizar, né? O sentido da vida para mim atualmente é mudança social. Então, sempre que eu entro numa aula, num texto, o que quer que seja, eu estou assim, nessa tensão constante de o que eu faço e o que a gente faz para... É meio que uma visão que tem vários autores e autoras que me inspiram, né? Por exemplo, a Anna Stetsenko, e é uma visão de que tem uma infinidade de problemas sociais, alguns apocalípticos, e como é que eu compreendo melhor teorias, como, por exemplo, essas leituras, e como é que isso pode me ajudar a caminhar no sentido de mudança social. Então tudo que eu acho que eu estou lendo aqui, ouvindo vocês falarem e tal, eu estou pensando nisso, sabe? E daí eu queria conectar com um comentário que a professora tinha feito mais cedo sobre a ressignificação de símbolos, né, por exemplo. E aí na página 113 do Voloshinov, acho que eu já tinha feito referência a esse parágrafo, mas ele diz:
qualquer signo ideológico tem duas faces, qualquer xingamento vivo pode ser um elogio, pode se tornar um elogio. Fala dessa dialética interna do signo, e uma colega, que eu não me lembro o nome, tinha se referido à questão do riso, que eu acho que Bakhtin falou no texto da aula passada, e aí isso me fez pensar na questão da resistência e da rebelião, e ressignificar, né? Por exemplo, a professora se referiu a ressignificar certos símbolos, e daí, por exemplo, grupos excluídos ressignificarem certos símbolos, certas situações, como forma de resistência, de se mover no sentido construtivo, né, e de não se permitir destruir e calar por aquilo, mas se mover. Eu acho que o que a colega falou sobre o riso me fez pensar nisso também, quando eu li, porque o riso partindo do povo como uma expressão de resistência, né? De sobreviver e de repente, ressignificar aquele momento para caminhar. Então eu me conecto com isso, e eu acho que isso, como pesquisador e como educador, me faz, essa leitura me faz pensar e refletir, né? Quando for para uma comunidade, quando for implantar um projeto, ter esse olhar assim, né? De escutar as vozes do Sul e escutar e entender que eu trago certas ideologias da minha formação privilegiada, então ter esse olhar e essa escuta diferentes, né, em termos de focar em construir o conhecimento com e a partir daquele grupo. Então isso é algo que me interessa, e eu acho que nesse sentido também o professor estava falando de um tema comum nos textos, que é o da construção social, né? Então acho que para mim também compreender que a minha subjetividade e a minha consciência, então isso tudo são construções histórico-sociais, e eu entender que vem de certos lugares, mas enfim, eu acho que eu queria falar mais nessa linha, assim, de eu e a gente, não sei quem se identifica, né, de ler com esse olhar de compreender a ideologia presente em certos pensamentos e palavras que eu posso usar, e aí quando eu chego numa comunidade eu vou ver coisas diferentes, eu posso ver um riso, posso ver ressignificações de símbolos que em princípio para mim não fazem sentido, mas no fundo eu preciso desconstruir a minha forma de pensar e de ser, para que eu possa chegar como pesquisador e educador numa comunidade, e para que eu possa contribuir para a mudança social a partir deles, né? Não a partir do que eu acho que é certo, porque eu estudei, ou porque eu me acho intelectualmente superior e tal. Então, essas coisas eu acho interessantes, assim, em termos dessa leitura. E só para acrescentar essa questão do riso, a gente vê a questão dos memes. Como se faz memes em cima de coisas tão sérias, né? Para desconstruir coisas, né, que nós estamos vivendo, e aí que tem surgido de meme. É muito interessante também essa questão do humor, né, do riso. É só para completar. Pamela? Eu fui acompanhando as falas e, desculpa o atraso, mas ainda estou um pouco naquela parte da consciência. E aí, quando a professora, como o texto é muito denso, à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai recuperando também coisas da leitura que vão vindo à tona. Então, essa parte da consciência, na leitura ali do primeiro capítulo, ainda do Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele recebe bastante atenção ali do autor, e ele vai falar também sobre o problema da consciência, né, e uma crítica, assim, como que tem sido abordado. E aí, eu vou recuperar duas citações. Eu não vou dizer a página, porque a minha edição é diferente, e aí vai ficar todo mundo perdido e tal, mas vou recuperar aqui rapidinho. A primeira citação interessante é que os signos só emergem decididamente do processo de interação entre uma consciência individual e uma outra.
E a própria consciência individual está repleta de signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico, semiótico, e, consequentemente, somente no processo de interação social. Essa é uma citação importante, e aqui eu queria já destacar, para discutir, se for possível, o papel do semiótico. A segunda é que, mais adiante no texto, eu pude ler assim, que a consciência individual é um fato sócio-ideológico. Então, que essa consequência, ela é marcada, e ela só pode ser, mesmo que individual, ela só pode ser explicada a partir do meio ideológico e social. Então, queria destacar o papel do semiótico nisso, que eu acho que vale a pena discutir um pouquinho mais. E a última citação ainda sobre consciência, que eu achei, assim, bem enfática, que o texto traz, assim, a única definição objetiva possível da consciência é de ordem sociológica. Eu achei, assim, bem marcante. Esse trânsito entre o individual e o meio, seria isso. E o papel do semiótico nisso tudo. Assim, Pamela, a partir das citações que você trouxe, eu achei interessante que você marcou bastante o papel do semiótico. Eu diria que o que me chama a atenção mais nessas 3 citações é a questão do social. Porque a palavra consciência, no senso comum, ela acaba remetendo a questões da psicologia, da psicanálise, né, de uma consciência interna. Eu não sei como dizer isso, porque eu não sou da psicologia, mas como se fosse autossuficiente. Isso, até desculpa interromper, professor, mas eu, assim, essa vibe da psicologia, assim, eu senti que ele critica bastante. Sim. Que isso esvazia a discussão que ele quer trazer. A crítica dele é no sentido de que essa explicação meramente interna do indivíduo, para ele, ela não se sustenta. Porque essa consciência, ela não é genética, ela não é 100% interna. Ela é formada a partir do exterior, a partir do social. Por isso que eu falei que uma palavra que me chama a atenção nessas 3 citações que você trouxe é justamente a questão do social, do papel do social. Então, ele não está negando a existência de uma consciência interna. O que ele está dizendo é que você não nasce com essa consciência. Essa consciência é formada a partir do social. E, portanto, o semiótico, ele tem um papel nessa formação da consciência interna, porque ela faz, o semiótico faz parte desse social, desse exterior. Fez sentido? Não sei se eu peguei no ponto exato que você queria pegar. Fez sim. Muito obrigada. Eu vejo também, Pamela, eu também fiquei nessa questão, Pamela, da consciência, e também entendo a crítica dele, mas se a gente, da psicologização, que também é uma crítica, quando você acredita que existe um indivíduo, que ele é dotado de consciência sobre si, esse indivíduo é bem criticado, né? Porque quando você nasce os estudos da psicanálise, o Freud vai fazer uma análise social de patologia, né, da clínica. Claro que depois ele vai se criticar, mas o mal-estar da civilização é algo produzido social, da neurose, da psicose, da histeria, é uma produção social, né? Então, sim, mas eu entendo o que ele quer dizer, que às vezes fica muito
do que ele chama do conceito de indivíduo e se afasta do social como se isso não tivesse relação. Sim, se na clínica você começar a questionar uma pessoa sobre fatos que ela quer, eu quero isso, eu acho que isso é aquilo, cada vez mais que você vai questionando, e vai se questionando, você vê como figuras, por exemplo, que você achava que não tinha relação, tem relação na sua constituição, do que você quer, do que você deseja, né? Até porque aí a gente vai naquela discussão, que nasce primeiro o ovo ou a galinha? Será que é o social que me define ou são pulsões que me levam a ser outro do que eu não sou? Aí é uma discussão bem assim, que vai divergir bastante as opiniões. Mas eu concordo com Pamela, eu acho que às vezes, porque também tem a intencionalidade do autor, né, que a gente não tem como saber, mas na minha leitura, ele parece que quer criticar um tipo de pesquisa que vai nessa psicologização, distanciando-se demais desse caráter social, né, que nos constitui. Eu acho que é importante a gente não perder, né, no horizonte, quando a gente está discutindo, né, algumas teorias, qual é o projeto teórico, né, do autor. Então, a gente está trabalhando com o círculo, com 3 autores, hoje a gente está discutindo basicamente isso, né, mas o mais, de certa forma, né, difundido e conhecido é o Bakhtin, que a gente vai ter a oportunidade de ler. Eles têm uma preocupação de desenvolver uma perspectiva sociológica de análise da produção e da criação ideológica, né? O Voloshinov tem como uma intenção da linguagem discutir uma teoria da cultura de base sociológica a partir do método do materialismo histórico dialético do Marx e do Engels, né? Então, a gente não vai encontrar nesses autores as mesmas categorias, né, que a gente vai encontrar em outros autores com projetos teóricos, né, e clínicos, né, no caso da psicologia, que tem outras intenções, né. Claro que, como a gente está lidando com os processos de criação e de interação, então há muitas interfaces, né? Então, até o próprio uso e a crítica que ele faz da noção de consciência é por conta de uma certa produção no campo da criação ideológica e da cultura, que vai fazer uma análise psicologizante, vai atribuir, por exemplo, as escolhas de um autor literário à sua psique individual, né? E tanto o Voloshinov, como o Medvedev, como o Bakhtin, eles estão discutindo, a partir da produção literária, né, que essas escolhas, né, e essa produção desses autores, ainda que tenham essas nuances individuais, né, todas elas são marcadas por essa construção social que é histórica, porque a gente parte de uma base do materialismo histórico, né, dialético. Então, a gente tem que tomar cuidado para não exigir dos autores debates, né, e concepções e reflexões que eles não estavam, né, não estavam no seu projeto teórico, né, certo? E entender, por exemplo, de certas diferenças, como a noção de signo, que o Voloshinov vai criticar e discutir no Saussure, mas que também é uma noção de signo que vai gerar boa parte do que se produziu em análise do discurso, né? Na leitura pós-estruturalista que esses autores produziram, né? E que é muito interessante, que tem aproximações possíveis com o círculo de Bakhtin, mas são aproximações, a gente não pode colar, né, ou decalcar uma noção sobre outra, né? Mas eu acho que todo esse debate que vocês estão levantando é importantíssimo para a gente entender e entrar nesse campo, né, que a gente está discutindo a partir dessa noção de ideologia. Acho que o Gabriel tinha uma colocação, Gabriel.
estão conseguindo me ouvir ou parou de funcionar de novo? Não, tá bom. Tá dando ótimo. pra ouvir? Ok. Não, então, eu obviamente não ia falar tão profundamente, eu ia falar menos do que a Deise falou. A questão a crítica que eles estão fazendo não me parece ser uma crítica necessariamente à psicologia, diretamente, ou aos conceitos psicológicos, mas sim à adoção deles para o entendimento da literatura, que é o principal foco de análise ali deles. Então, tentar reduzir as escolhas que são feitas a processos psicológicos, biofisiológicos, que ele não faz sentido ali para ele. Então, ele está pensando na filosofia da linguagem por um viés sociológico. E é só isso que ele vai defender. Todo o viés deles, né, dos autores, ele é sociológico, ele é social. Vocês vão ver que no texto ali do Medvedev, ele vai falar claramente, ele vai criticar a noção de ideologia dos idealistas, que é aquela noção do pensamento puramente abstrato, daqueles pensadores, os filósofos que se fecham e elaboram os conceitos abstratos sem qualquer conexão com o social, com a realidade, com o histórico. Então, é toda uma construção, porque a gente está discutindo aqui, que é o conceito de ideologia, que, para esses autores, leva em consideração o social. E tudo aquilo que a gente pensa, que a gente traz na nossa consciência, é efeito, de alguma forma, do social. Maurício, essa mão está esquecida ou você quer... Estava esquecida. Mais alguma coisa, gente? Eu quero fazer mais uma pergunta. Como é que esses autores que também que percebem, né, a interferência do social e traz essa contribuição, conseguem perceber também o pesquisador e o próprio, não vou chamar de analista, mas o sociólogo, a interferência do sociólogo no seu campo, né? Porque ele só não vai chegar lá com conceitos e tentar fortalecer, vou chamar de linhas marginais, né, de linhas de exclusão. Mas esses autores também trabalham com a interferência de crenças, de consciência, de pensamento do próprio pesquisador naquele campo existencial de pesquisa? Olha, Maurício, esses autores, eles não vão falar de pesquisa, de etnografia, né, quando você fala de pesquisa de campo, de interferência, mas pela teoria deles, a gente depreende, eu não diria sequer que é interferência, faz parte da construção daquela interação. A partir do momento que aquele pesquisador entra em campo, ele se modifica, ele interfere, né, para usar uma palavra que você usou, ele modifica, mas ele também é modificado pelo campo. Ele interfere, mas também é interferido pelo campo. E tudo vai acontecendo ali na interação. Ninguém chega puro, entendeu? E não vai existir o campo puro, o pesquisador puro, nada disso. Marcelo. Oi, obrigado, desculpa eu insistir, mas eu vi aqui uma marcação que eu fiz numa parte do segundo texto, que eu queria ver se vocês também chamam a atenção de vocês. Eu não me lembro exatamente nem a página, mas é assim, uma parte que está dita que cada produto ideológico é parte da realidade material e social que circunda o homem. É um momento do horizonte ideológico materializado. E eu
queria só trazer essa ideia ou essa dúvida, não sei, que é, no fundo, existe ideologia, né, ou ideologias em tudo à nossa volta, né? Então, se a gente faz pesquisa ou atua numa sala de aula ou em alguma comunidade que tem um certo layout, que tem artefatos, materiais e relações sociais, então as ideologias estão presentes ali, né? E se a gente quer trabalhar para mudança social, para mais justiça social, junto com, a partir dessas comunidades ou com essas pessoas, é interessante ter essa noção, eu acho, né, de chegar no local e você observar que, de repente, o layout daquela sala, a organização hierárquica daquela escola, como os profissionais de educação e as crianças se relacionam entre si, com eles, etc. Então, ter esse olhar crítico de, não sei, pelo menos acho que só ter o olhar já é um bom passo, né, de ter o olhar e pensar sobre isso e tentar agir de forma diferente, tentar trazer ideias até que surjam dos estudantes ou das pessoas, no sentido do que está no coração delas, né? O que a gente pode mudar aqui nesse ambiente, né? na nossa forma da gente se comunicar uns com os outros, etc. E aí ver que mudanças que podem surgir a partir disso, né? Então, compreender que a ideologia está presente em tudo. Como a gente está num sistema socioeconômico político que está caminhando numa certa direção, que funciona de uma certa maneira há séculos, então a minha hipótese inicial é, devem ter algumas ideologias aqui opressoras nesse layout, nesses artefatos, nessas formas. Claro que, sim, eu vou ter minhas hipóteses e vou tentar ter um olhar crítico, mas isso eu acho muito interessante, essa compreensão. Sim, a gente tem que partir dessa compreensão, né? Para qualquer tentativa de mudança, ela precisa partir dessa compreensão para você não querer impor aquilo que você acha certo ao outro. Então, a gente tem que entender, eu só acho que a gente não precisa... Eu entendo o que você diz quando o que tem aqui deve ser fruto de algum tipo de opressão. Eu acho que a gente não deveria partir desse pressuposto. É procurar entender se foi fruto de opressão ou não, se é fruto de opressão, é fruto de alguma coisa. Então, assim, é fruto de quê? As coisas são do jeito que são por quê? É problematizar, é buscar entender, não pré-julgando, né? Quando você fala também, a gente já leva algumas hipóteses. Ok, eu entendo o que você quer dizer com isso, mas eu acho que a gente tem que estar o mais aberto possível a não querer provar as nossas hipóteses, porque se a gente quiser provar nossas hipóteses, a gente consegue. A verdade é essa. Então, a gente tem que, na medida do possível, realmente se engajar com aquilo ali para conseguir entender de onde vem, qual é a historicidade daquilo tudo, para aí sim poder pensar em transformação, intervenção e por aí vai. Mas definitivamente é isso, a ideologia por todo lado, e ela precisa ser entendida. Eu acho que uma das questões importantes dos autores, né, um conceito importante para a gente entender é o conceito de exotopia, né, que não apareceu aqui nesses textos, enfim, mas comentando rapidinho, a gente já falou um pouco sobre isso, né, que é exatamente essa possibilidade que nós temos de ver no outro elementos que o constituem e que a ele, né, que é o outro, não é possível perceber, né? Assim como nós não sabemos tudo o que nos constitui, nós não conseguimos nos perceber plenamente, porque não temos, né, a capacidade de estar fora de nós e nos olhar de fora, né, e perceber, por exemplo, que nós fazemos controle, né, da nossa exposição, né, que a gente chama de controle de face, né, por exemplo, né, eu tento fazer um controle de como eu vou ser lido pelo outro,
Mas esse próprio controle, como ele foi constituído? Muitas vezes eu não tenho noção de como ele se constitui, e o outro que pode me olhar de fora pode perceber esse mecanismo, né? Então, isso que o Bakhtin, especialmente, vai chamar de exotopia, é exatamente essa disposição para esse movimento, de se deslocar, né? Eu me desloco do meu lugar, né? De onde eu vejo o mundo, e tento ver o mundo a partir do horizonte do outro. Mas eu tenho que voltar para o meu lugar, e aí eu carrego comigo esse saber de como o outro enxerga o mundo, sem duplicá-lo, né, mas agregando novos elementos a esse horizonte de onde eu enxergo o mundo. E esse é o processo de compreensão, né, para o ciclo de Bakhtin. E ele vai dizer que ela é sempre, necessariamente, né, um ato responsável, que produz respostas, gera, né, respostas, né, mas que também tem um aspecto ético na relação com o outro, né? Então, essa é uma questão bem importante para a gente pensar, né, todos aqui estamos aqui, né, numa disciplina, numa pós, né, mestrado, doutorado, enfim, fazendo pesquisa, e esses autores nos ajudam a pensar exatamente esse movimento, né, de ir buscar no outro conhecimento, construir com ele conhecimento, a partir desse movimento possível, que só é possível por esse acidente de visão, mas que eu nunca vou conseguir pisar no chão com os pés do outro, né? Sabendo disso, já é um grande alerta, né? Para a gente construir essa relação de pesquisador, né? Ok. Mais alguma questão? Eu gostaria de falar sobre essa sua última colocação, professora, e do professor também. Acho assim que são fundamentais na condução da nossa pesquisa. Lógico, eu acredito que todos já tenhamos uma noção de tudo isso, uma pequena noção do que você falou, mas esse respeito, essa ética para compreender o outro, sair de si, tentar se colocar no lugar do outro, mesmo sabendo que você não vai pisar no chão no lugar dele, né? Isso é fundamental como ser humano e também como pesquisador, assim, foi ótimo ouvir isso. Mais alguma questão, gente? Sim, Marcelo, 18 horas, isso mesmo. Bom, para a semana que vem, o texto é esse que está no tópico Linguagem, Política, Linguística e Relações de Poder, né? Como eu disse, vocês vão... O título do texto é Como que a Política permeia a linguagem. Vocês têm a opção em inglês e espanhol. E é claro que, revendo os textos de hoje, qualquer questão que vocês tenham, podem trazer. E a ideia, como vocês já viram, não é discutir textos isolados, é discutir ideias. Então, a gente começou com aqueles textos da semana passada, que a gente não chegou a discutir. Temos esses textos de hoje, e esses textos de hoje são a noção... A gente não vai mais discutir conceito de ideologia. Esses conceitos estão aqui, mas eles vão nos acompanhar o curso todo. Eles